que Deus forja a alma dos santos. E é isso que nós vemos na vida de São João Bosco. O quanto ele foi perseguido, o quanto a vida dele foi uma vida longa e dolorosa, forja no sofrimento, nas dores. Às vezes a gente conta fatinhos jocosos, espirituosos de São João Bosco, mas foi um homem muito perseguido, um homem muito odiado. Tentaram matá-lo várias vezes, incompreendido. Diariamente ele era denunciado, inclusive para outros colegas o denunciavam, né? Tem um fato da vida de São João Bosco, um episódio da vida dele, que ele em determinado momento, já sacerdote, ele compôs um grupo, um grêmio, uma associação, que se chamava Grêmio da Alegria. Ele era um santo que era esfuziante de alegria. E nós não podemos compreender uma santidade acabrunhada, triste, depressiva, macambúzia, não é? O santo alegre. E a alegria dele, às vezes, ele fazia umas coisas assim inexplicáveis, como, por exemplo, os amigos dele contavam, né, que às vezes a pessoa pegava uma garrafa de água e no momento seguinte, quando ia tomar, essa água tinha se transformado em vinho. E era alguma brincadeira de São João Bosco. Ou o sujeito pegava vinho, ia tomar, e esse vinho tinha gosto de água. E ele tinha umas mágicas, ele gostava muito de fazer mágicas e brincava com as pessoas dessa forma. E aí um dia, diante de tantas coisas que ele fazia, coisas diferentes, que ele transformava, fazia mil e umas, o sujeito ia colocar um chapéu, no momento que ia colocar o chapéu, ele percebia que ele estava colocando uma touca na cabeça, fazia mil e umas. E ele foi denunciado por uma família, que ele era meio demônio, ou Deus, ou um bruxo qualquer, pelas coisas que ele fazia. Aí ele foi chamado pelo padre que cuidava daquela região. Disse: vem cá, vamos conversar. São João Bosco chega, no momento em que ele está distribuindo comida para os pobres, entra e fica aguardando ele. Aí São João Bosco diz para o padre: senhor padre, primeira coisa, eu tenho um compromisso, 8 da noite, que horas são? E o padre coloca a mão no bolso, não tem mais relógio. São João Bosco tinha roubado o relógio dele, entre aspas, né? Fala: não é possível. São João Bosco diz: olha, e eu preciso, para jantar, eu preciso de umas 5 libras, hoje está excelente. E o padre então coloca a mão na carteira, não tinha mais carteira. E aí o padre fica louco e grita e faz um escândalo: onde já se viu? Realmente é o que dizem de você, você é um demônio, um bandido, Deus você não é, eu tenho certeza. E aí São João Bosco: calma padre, calma, eu vou explicar para o senhor. Não, onde já se viu? Cadê o meu relógio? Cadê a minha carteira? Roubaram, você roubou, foi o único que roubou. São João Bosco: não, a única coisa que eu faço são truques, mas eu vou explicar para o senhor o que aconteceu. São João Bosco prestava muita atenção nas coisas. Ele disse: foi o que aconteceu? Quando o senhor estava distribuindo a comida para os pobres, o senhor deixou o seu relógio pendurado numa cadeira. Quando eu entrei, eu vi e peguei o relógio. E eu passei por uma sala que estava a sua carteira. E eu peguei a carteira também. E aqui estão, então, esses objetos: o seu relógio e a sua carteira. E aí o padre ficou desmontado, e esse padre foi um dos padres que teve mais amizade com ele ao longo da vida, que era um cônego que depois teve muita afinidade, muita amizade com ele. Trago para os senhores uns conselhos de São João Bosco, muito interessante, que ele escreveu uma carta, que é chamada Carta aos Jovens de Todos os Tempos. Muito interessante essa carta, com princípios muito valiosos e aplicáveis para nós. Então, diz São João Bosco, nesta carta que ele escreve: a primeira artimanha do demônio. Aí começa assim a carta, já direto. A primeira artimanha do demônio consiste em persuadi-los de que o serviço de Deus exige uma vida triste, sem nenhum divertimento ou prazer. Ele vai escrevendo e vai dizendo: cuidado, porque essa é a ilusão que o demônio monta. Quem passa a servir a Deus
como quem, entre aspas, leva uma vida triste e sem graça. É a tentação que ele coloca. Mas isso não é verdade, diz São João Bosco. Eu vou lhes indicar um plano de vida cristã que poderá mantê-los alegres e contentes. Que interessante. E aí conclui ele: sirvamos ao Senhor na santa alegria. Depois diz ele: a segunda artimanha do demônio consiste em fazê-los conceber a falsa esperança. O demônio ilude as almas, dizendo que uma vida longa que permite converter-se na velhice ou na hora da morte. Para que você vai buscar agora, nesse momento, uma vida santa? A prática da virtude, espera ficar velho. Quando você se tornar velho, velha, aí você sim abraça a virtude. Para que agora? Gastar sua juventude buscando e servindo a Deus? Onde já se viu? Prestem atenção, meus caros. Muitos se deixaram perder por esta mentira. Quem nos garante que chegaremos à velhice? Mas a vida e a morte estão entre as mãos de Deus, que dispõe de tudo a seu bel prazer. E aí diz São João Bosco, não é? E o mesmo, se Deus lhes concedesse uma vida longa, escutai, entretanto, a advertência. O caminho do homem começa na juventude. E é verdade, um princípio de São João Bosco. O que a pessoa é na juventude, ela vai ser na velhice. Dificilmente ela mudará o seu caráter. Dificilmente a pessoa conseguirá se transformar. Se na juventude ela não combateu o pecado, o vício, dificilmente na idade madura e na velhice ela será diferente. É o que diz São João Bosco. Então, o caminho do homem começa na velhice, na juventude, e ele segue na velhice até a morte. Conservem no coração, para concluir o conselho de São João Bosco, o tesouro da virtude, porque possuindo vós tereis tudo, mas se o perderem, se tornarão os homens mais infelizes do mundo. Ou seja, o segredo para a alegria está na virtude. Porque aquele que perde a virtude se torna o homem mais infeliz do mundo, da face da terra.